Que bom, irmãos, podemos agora também nos aquietarmos na palavra um pouquinho. Eu escolhi como tema para hoje, nós estamos seguindo esse tempo de falarmos sobre o propósito de Deus, né? Continuarmos falando, talvez por muitas semanas, vamos ver como é que Deus vai estar conduzindo. Eu escolhi um tema: manter o foco sempre em Jesus. Como título, manter o foco sempre em Jesus. Quem lembra do texto que há 15 dias atrás eu disse que ia falar muitas vezes aqui? Alguém lembra? Vou repetir de novo. É um texto que eu tomo assim como um alicerce nesse tempo. Vou estar trazendo muitas vezes, ainda não ministrei sobre ele, não vai ser hoje, mas eu vejo que é muito importante nós termos a palavra bem arraigada no nosso coração, né, para que a gente possa ter revelação dela. Eu falei de Efésios 2:10, que diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Isso é uma parte muito importante do propósito de Deus. Queria te convidar, de repente, a tu guardar bem essa palavra no teu coração. Chegar em casa, quem sabe tu decora ela, é facilzinho, umas 2, 3 lidas ali, né, em família, um vai ajudando o outro, né, Sérgio? Sérgio pega a Simone, lá a Ana, já pá, daqui a pouco todo mundo já sabe, glória a Deus. Mas só queria estar trazendo à memória essa palavra. Eu queria começar hoje com o texto de Hebreus 12:1, estamos falando de manter o foco em Jesus, 12:1 e parte A, do versículo 2 de Hebreus 12. Eu passo a ler. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, olha bem agora, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Até aqui. Se nós olharmos, irmãos, assim, sempre Deus, Ele nos coloca assim: ó, eu tenho algo para ti, tenho uma carreira para você correr, né? Eu tenho algo para tu trilhar, e aqui Ele está dando uma direção. Essa carreira, Ele dá uma direção para a gente deixar de lado algumas coisas que atrapalham, que não é pecado, e também do pecado que tenazmente nos assedia. Então, quanto menos peso nós tivermos em qualquer corrida, né, para quem pratica algum esporte, sabe que facilita bastante. E tem coisas que atrapalham e tem o pecado também que atrapalha. Mas, irmãos, não é correr na força do braço, é correr olhando firmemente para Jesus, com perseverança, com constância, sem desistir, sem desanimar, olhar firmemente para Jesus. A força que nós precisamos está em Cristo, a vida dele está em nós, então nós podemos usufruir disso. Quando o autor de Hebreus escreve isso, quando ele fala das testemunhas, a gente pode perceber que no capítulo 11, anterior a esse, ele cita de homens e mulheres que andaram com Deus. Ele começa a trazer desde Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, e vai indo para mostrar para nós: olhem para esses homens, né? Fala depois de Raab, olhem para essas mulheres que andaram com Deus, né? Que se firmaram na fé, que coisas tremendas aconteceram na vida delas, que reflete para todos nós hoje, irmãos. Eu creio que muitas coisas, daqui a pouco a gente olha lá, olha o que houve, olha como Josué andou, sabe? Olha como Abraão confiou em Deus para dar o seu próprio filho, o seu único filho. E assim a gente vai nos fortalecendo e vendo que em tudo, em todos eles, Deus trouxe provisão.
Deus esteve com eles. Mas, irmãos, essa carreira, o propósito de Deus é para ser cumprido nele e para ele, é com Cristo e para Cristo. E eu queria começar esse tempo para a gente olhar algumas coisas que pode estar dificultando ou influenciando, né, ou tirando energia da nossa vida para andarmos nesse propósito. Alguns exemplos, por exemplo, pode ser que você tenha um problema para resolver e aquilo não é resolvido, e isso te desestimula, atrapalha andar com Deus, andar no propósito de Deus. Às vezes são prazos para cumprir tarefas, não se alcança também, ou se alcança em outros prazos, e está sempre, como diz o outro, atucanado de coisa para fazer, e isso atrapalha o andamento. Pode ser também que são coisas do passado, irmãos, lembranças dolorosas do passado. Às vezes fica só pensando, mas olha o que me aconteceu, e isso muitas vezes também traz culpa, e muitas vezes também culpa, às vezes pelo que fez ou pelo que deixou de fazer. E isso, muitas pessoas às vezes são atingidas por isso. Mas, irmãos, o propósito de Deus, ele não é restringido pelo teu e o meu passado. Ele não é condicionado ao nosso passado para ele acontecer. Veja bem, quero citar os dois exemplos, poderia citar muitos. Deus pega um cara, um assassino, e transforma no homem que conduziu o povo de Israel na saída do Egito. Vocês lembram que Moisés recém tinha matado um cara? Recém, pode ser que fazia dias, até meses, não dá para perceber, mas eu creio que fazia pouco tempo. E ele vai para o deserto, de repente você diz, mas Deus preparou o cara 40 anos lá. Sim, depois de 40 anos, ele voltou. Mas ele se tornou um homem que diz que Deus falava com Moisés como se fala com um amigo. Mas vamos pegar um outro caso. Vamos pegar o apóstolo Paulo, por exemplo. Paulo, ele foi um dos maiores perseguidores da época dele da igreja. A palavra diz que ele arrastava as pessoas das casas, levava para a prisão. Ele consentia, e eu creio até que ele mandava matar pessoas, porque vocês lembram quando Estevão estava sendo apedrejado, diz que as vestes dele foram colocadas na frente de Saulo e ele consentia com aquilo ali. E no entanto, foi o cara que mais escreveu, inspirado por Deus para nós. A maioria dos textos que eu vou usar hoje, Deus usou Paulo para escrever. Ele foi um homem que depois que ele foi tocado por Deus, experimentou as maiores perseguições, açoites, tantas coisas, sem reclamar, e foi até o martírio andando com Deus. Então, meus irmãos, é importante a gente... Aí você pediu assim, Paulo restituiu com bênçãos da palavra para nós. Mas não restituiu, não trouxe a vida do Estevão de volta, o Moisés não trouxe a vida do egípcio de volta para a família dele. Claro que quando é possível restituir, a palavra também direciona para isso. Mas, irmãos, temos que ver que uma pessoa, cada um de nós, depois que é redimido pelo sangue de Jesus, você nasceu de novo, então viva em Cristo a vida que ele te chama para viver, como Paulo viveu, como Moisés viveu. O Salmo 32:1 diz assim, como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Você tem isso, irmão? Amém? Isso que a palavra diz. Deus pode fazer coisas maravilhosas, diria assim, com o resto da sua vida, ou com o começo da sua vida em Cristo.
Porque Deus, ele é tremendo em novos começos. Foi de uma vida toda errada. Se olhar para Paulo, um cara que ele pensava que fazia o bem, estava trabalhando para fazer o bem, perseguindo a igreja e não estava. Então, irmão, não cuida bem, não deixa que o passado te tire a possibilidade de servir a Deus, porque você foi lavado, foi redimido no sangue de Jesus. Amém? Uma outra coisa que eu queria trazer aqui é justamente assim: não viva uma vida de rancor, de raiva. Isso também Jesus pagou na cruz para nós sermos libertos. Isso precisa ser superado, né? Até porque a maioria das pessoas que nos machucam nem estão sabendo, às vezes, que fizeram isso, né? Fica indignado por algo que a pessoa nem está sabendo. Então, apenas nós devemos aprender com os erros do passado para não voltar a fazer. Mas se afastar do rancor, se afastar da raiva, se afastar do desejo de vingança, né? Ou de tu te vingar ou desejar, tomara que aconteça isso com ele. Ele vai ver o que é bom também. A vingança não pertence a nós. Jó escreveu assim, Jó 5,2: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Outra coisa também que atrapalha viver o propósito de Deus é viver com medo. Porque se uma pessoa é dirigida pelo medo, ela tem medo que tudo não dê certo, O medo pode impedir que você viva o propósito de Deus da maneira que Deus deseja que você viva. Como é que se vive contra o medo? Com fé, com confiança em Deus, com amor. O que é que a palavra diz em João 4,18, 1 João? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, ele lança fora, ele expulsa todo medo. Ora, o medo produz tormento, quer dizer, ele supõe castigo. Logo, aquele que teme, ou aquele que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Então, irmãos, o amor vence o medo. A confiança em Deus vence o medo. Mas será que vai dar certo? Mas, ora, vai na direção que a palavra indica, vai na direção que o Espírito Santo está falando. Porque se ficar com medo, que eu não posso, que eu não consigo, que eu não dou conta, olhando principalmente para as coisas de Deus, nós precisamos confiar em Deus e afastar o medo de dizer eu não sou capaz. Sempre aquele medo: mas será que eu sou capaz de dizer? Deus me falou um versículo em casa e é para a igreja, mas como é que eu vou me atrapalhar no falar? Eu tenho medo. Não. Se Deus revelou, pode dizer. Não importa se vai ser tremendo, se vai ser chorando, como é que vai ser, mas Deus vai usar. Uma grande dificuldade, às vezes, o propósito de Deus é pelo materialismo. Materialismo. Adquirir bens. Adquirir, às vezes, baseado num conceito errôneo de que ter mais me tornará mais feliz, ou mais importante, ou me dará mais segurança. Irmão, só quero voltar aqui a uma história, uma parábola que nós conhecemos, está em Lucas 12. Lembra lá que tinha um cara que ele teve uma grande colheita. E daí o celeiro dele não era bastante para aquilo ali. Ele pensou: vou derrubar esse celeiro e vou fazer outro celeiro. E vou colocar essa colheita aí, eu vou ter para muitos anos, muitos dias. E direi a minha alma, diz a palavra ali, direi a minha alma, regala-te, descansa, come e bebe. Afinal, o celeiro está cheio. E a palavra ali diz assim, que Deus disse: louco, ainda essa noite pedirão a tua alma. E para quem vai ficar o teu celeiro cheio? E o texto continua dizendo: assim
é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Talvez o materialismo, irmãos, nos nossos dias, seja o principal problema para que o propósito de Deus seja cumprido na nossa vida, na vida dos irmãos da igreja. Porque às vezes vai ficando só aquilo que era para ser em primeiro lugar, acaba sendo o resto. Deus é para ser em primeiro lugar, no tempo, em várias coisas, e acaba sendo se sobra tempo. A palavra diz em Lucas 12:15 ali que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Quer dizer, o verdadeiro significado da vida não tem a ver com possessões, mas tem a ver com Cristo. Riquezas e bens, elas podem num piscar de olhos, por várias razões, serem sugadas, desaparecer. Mas a verdadeira proteção, porque muitas vezes nós achamos ter algo é proteção. A verdadeira proteção só pode ser achada naquilo que nunca poderão tirar de você: seu relacionamento com Deus. Isso sim é proteção. Amém, irmãos? Isso é proteção. Isso, se alguma garantia existe, relacionamento com Deus vai nos manter seguros. Porque aí nós vamos ter todas as promessas de Deus direcionadas para nós. Porque nós estamos se relacionando com Deus, a vontade de Deus nós sabemos qual é, e estamos buscando a vontade de Deus para fazer todas as coisas. Uma verdade muito importante que precisa estar na nossa mente: Deus tem um propósito para você, irmão, e para mim. Deus tem um plano para você. E não devemos deixar, eu citei pouquinhas coisas, que algumas coisas nos tire desse propósito, nos tire do foco, vamos dizer, que Deus tem em nós. Tem um texto de Jeremias que eu gosto muito, Jeremias 29:11, pedi para colocar ali, você pode abrir tua Bíblia, sabe, para tu decorar esse texto aí, memorizar bem. Eu creio que ele nos traz uma alegria muito grande, né? Porque é a manifestação do que está no coração de Deus. Ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eu, quando leio textos semelhantes a esses, eu vejo assim tremendo cuidado, tremendo projeto que Deus tem para nossas vidas. A gente tem que entrar bem enraizado. Deus tem um projeto para cada um de nós. É muito importante, antes então de começar a planejar qualquer coisa, seja de comprar algo, seja de vender algo, seja o que é que eu vou estudar, para aqueles que terminam o 2º grau, que daí já pode escolher no que é que eu vou trabalhar, com quem vou me casar. Trazer diante de Deus. Trazer diante de Deus. Por quê? Porque Ele tem planos para nós, os filhos, para o seu povo. Planos de fazê-los prosperar, planos de não causar nenhum dano, está dizendo ali, planos de dar esperança, planos de dar um futuro. Ele estava dizendo isso aí para o povo numa época muito difícil. O povo não escutou a voz de Deus e acabou escravo na Babilônia, acabou no cativeiro. E daí Deus traz essa palavra para Jeremias, escreveu uma carta para o povo, e ele dá essa palavra para o povo. Ele diz: não pense que Deus esqueceu vocês. Deus está falando que tem planos para vocês. Era um tempo difícil sim, mas de lapidar o povo, porque eles não ouviam a palavra de Deus, eles não ouviam o conselho de Deus, eles não se curvavam quando o profeta falava da parte de Deus. E eles foram então para
escravidão na Babilônia para aprender de Deus, mas Deus não deixou eles sem um recado. Ele mandou um recado para eles. Diz: eu tenho um plano e ele é bom para o futuro de vocês. Às vezes nós nos encontramos numa situação difícil, talvez hoje tu te encontra numa situação difícil ou até desesperadora, mas Deus tem um plano para você. Isso é certo, irmão. Lembra, nós fomos criados por Ele e para Ele. Deus tem um futuro promissor para nós. Há esperança no Senhor para nossas vidas. O plano que ele estava dizendo visava o bem-estar do povo no futuro. Romanos 5, do 3 em diante, ele começa dizendo assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não decepciona, não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aqui está falando da esperança. O que é esperança? Esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Para mim, a esperança é olhando assim, muito semelhante à fé. É ter confiança, é esperar com convicção que vai ocorrer. Tanto é que em Gálatas 1,27, Paulo escreve para ele: os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em nós, a esperança da glória. A vida de Cristo em nós é a esperança da glória. Então é muito importante, irmãos, ter fé, ter esperança. Uma coisa vai levando a outra ali, ó. Mesmo as tribulações, a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Saber que Deus tem um propósito para nós, que Deus tem planos para nós, isso nos ajuda a definir e avaliar quais ações são essenciais e quais ações não são essenciais. Quando nós temos algo para fazer, nós podemos questionar: esta atitude vai de encontro ao que Deus tem para mim, ao seu propósito na minha vida ou não? Sem conhecer o propósito de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, as coisas ficam meio embaraçadas. Conhecer o propósito de Deus, irmãos, é um alicerce fundamental para as nossas decisões. Porque senão, o risco é nós começar a tomar decisões devido às circunstâncias. Lembra o mesmo que aconteceu com Saul? Ele disse: olha, mas as circunstâncias me impressionaram muito, era muito adversa, e por isso eu desobedeci, por isso eu tomei atitude contra o que Deus tinha determinado. Então, o nosso relacionamento com Deus, o estar em sintonia com a vontade de Deus, não nos leva a tomar decisões segundo a circunstância, mas nos leva a tomar decisões segundo o Espírito Santo fala conosco. Amém? É totalmente diferente de tomar decisões na pressão e tomar decisões erradas, e sim tomar decisões em sintonia com o que Deus quer para a nossa vida. E isso precisa, irmãos, intimidade com Deus, relacionamento com Deus, tempo com Deus. Conhecer o propósito de Deus e conhecendo a vontade de Deus, olhando para a sua palavra, ela vai direcionar a nossa vida. Isso faz com que os nossos esforços, nossa energia seja bem direcionada. Que não seja um cansaço em vão, porque senão nós corremos o risco de estar sempre distraídos, se nós não tivermos um propósito definido.
Nós podemos estar distraídos no nosso emprego, distraído nos relacionamentos, distraído nos estudos e distraído até na igreja, sem saber bem certo qual é a minha função, o que Deus espera de mim, o que eu vou estudar, será que esse emprego é o que eu preciso, é o que eu gosto, é para o meu futuro. Efésios fala que, Efésios 4,14, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E antes disso tudo ele fala de conhecer o Senhor, de conhecer a vontade de Deus. As pessoas às vezes andam de mudança em mudança, procurando soluções. Às vezes preencher o vazio, ver alguma coisa, e às vezes diz, não, agora eu sei que está certo. Dessa vez é diferente, está certo. Aqui agora é o lugar certo, ali é o lugar certo. Mas isso normalmente não resolve, porque o verdadeiro problema é a falta de foco em Jesus. Conhecer o propósito de Deus é olhar firmemente para Jesus. E para conhecer essa vontade, irmãos, eu volto a repetir, vou repetir muitas vezes, nós precisamos ter tempo com Deus. Orar, meditar na palavra, falar com Deus, perguntar para Deus. Eu acho tão tremendo. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele estava velho, ele estava morrendo na prisão em Roma, na masmorra lá, prisão fria de Roma, e quando ele escreve para Timóteo, na segunda carta de Timóteo, no final ele diz assim, quando tu vieres para cá, ele faz dois pedidos, tu traz minha capa e traz os meus livros e os pergaminhos. Mas tu vê um cara que já estava destinado, estava condenado à morte, e Paulo está dizendo, Timóteo, eu tenho desejo de ler a palavra de Deus. Todos os estudiosos concordam que ele estava falando provavelmente de parte do Antigo Testamento e alguns pergaminhos já escritos sobre o Evangelho de Jesus mesmo, né? Que Jesus tinha feito. E Paulo estava desejoso de estudar a palavra de Deus, irmãos. O que faz um cara no fim da vida? Ele sabia, ele estava condenado à morte, ele não ia mais sair da cadeia, como não saiu, e ter esse desejo no coração de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. E eu trago um questionamento para nós todos, e nós, irmãos, como está a nossa sede pela palavra de Deus? Ou achamos que o Google vai resolver tudo? É legal, né? Às vezes a coisinha, Google, onde é que eu acho que está o texto? Onde é que está isso? Irmãos, a palavra vai ficando esquecida. Eles não se conhecem mais os textos. Não estamos entendendo que é justamente o que o inimigo quer. A tecnologia deve ser usada, mas o Google não vai orar por ti, ele não vai interceder por ti, ele não vai lutar contra os demônios por ti, pela tua família. O que normalmente ele vai fazer vai esfriar a tua fé. Eu não sou contra a tecnologia, mas, irmão, nós não podemos abandonar a palavra, aonde tu lê, aonde tu anota, aonde tu tira as tuas dúvidas, aonde tu pega um bom comentário confiável, tu confere os escritos originais. A igreja não pode perder isso. Paulo podia pensar assim, que não importa, eu estou para morrer mesmo. Imagina um cara com sede de Deus, sabe?
condenado à morte com sede de estudar a palavra de Deus. Eu vejo talvez este seja um dos maiores desafios para a igreja de hoje. Sede da palavra de Deus. Sabe? Quando tu lê do passado, quando eu li O Homem do Céu, para mim marcou demais aquilo. Eu lembro que eu li umas 100 e poucas páginas, eu peguei e li elas as mesmas para minha mulher e depois chamei meus filhos no sofá e li mais dessas 140 páginas de novo. Porque ali eu vi esse cara dizendo, sabe, o desejo que ele tinha de ter uma Bíblia na mão, sabe? Então, irmãos, para nós conhecermos o propósito de Deus, para sabermos o propósito de Deus, nós precisamos amar a palavra dele, que a vida dele está ali, os ensinos estão aqui. Não estou falando isso como uma regra a cumprir. Isso não é uma coisa que se faz porque o pastor pede. Mas eu vou te dizer uma coisa: se você deseja buscar a Deus, conhecer a Deus, não há dúvida, vai ser o momento mais prazeroso do teu dia, quando tu abre a palavra e lê o capítulo, medita, quem sabe lê mais. Mas nós precisamos, irmãos, nós somos chamados a isso. Os exemplos de homens e mulheres que andaram com Deus são nesse sentido. É muito importante. Se nós mantemos o nosso foco em Cristo, Ele vai direcionar as outras fases da nossa vida, as outras situações que nós temos para resolver na nossa vida. Efésios 5, 15 a 17. Se tu quiser abrir aí, pode abrir. Efésios 5, 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vou ler o 17 numa outra versão. Não viva descuidadamente, impensadamente. Certifique-se de que você compreende o que o Mestre quer. É importante, irmãos. É na palavra que nós vamos conhecendo. Claro que Deus pode revelar diretamente para ti, mas mesmo assim Ele não vai dizer para deixar de ler a palavra, de estudar a palavra, de ver todos os ensinos que Ele deixou. Para nós conhecer a vontade do Mestre para nós, é só com relacionamento, irmãos. É só conversando com Ele. É só perguntando para Ele. É só dando tempo para Ele falar conosco. Paulo está dizendo, busque a vontade de Deus para a tua vida em todas as áreas. Busque saber o que Deus quer. Deus sempre deu direção, irmãos. Lá no passado, se nós olharmos em Deuteronômio 10, 12, 13, Ele disse para o seu povo, e diz hoje para nós: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor pede ou requer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para quê? Para o teu bem. Centenas de anos depois, o profeta Miqueias escreve uma palavra muito semelhante a essa em Miqueias 6:8. Ele diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Irmãos, se nós vemos em ambos os textos, a tônica é relacionamento com Deus.
andes nos caminhos do Senhor, sirva ao Senhor, ame ao Senhor, andes humildemente com teu Deus. Irmãos, isto não se consegue, não se faz com métodos e nem com estratégia. Isso é só com desejo, com um coração sedento pelo Senhor, que é possível fazer isso. Vocês sabem que é assim. Como é que tu começou um relacionamento com um irmão aqui? Primeiro ponto foi conhecer, né? Foi conversar. Sabia alguma coisa da família, talvez. Talvez o segundo momento foi visitar. Ou mesmo aqui na igreja fazer alguma coisa, um almoço junto. Um terceiro momento foi se colocar provavelmente à disposição para servir esse irmão, para aceitar ser servido por esse irmão. E isso com certeza vai dizer, foi com muita alegria que aconteceu na tua vida. E está acontecendo. Com Deus, irmãos, também nós precisamos fazer assim. Com Deus também é assim. Não se resume num culto o relacionamento com Deus. Veja bem, não se resume num culto. Relacionamento com Deus é 24 horas. É conversar com Ele também. É olhar a sua palavra para ver a direção que Ele vai dar. E pode ter certeza que à medida que começar vai ser algo muito prazeroso. Vai ser muita alegria, vai ser muito maior. Porque já é bom, né? Desfrutar do almoço com irmãos, do café com irmãos, do chimarrão com irmãos. O chimarrão com Deus também é tremendo, irmãos. Amém? Irmãos, essas coisas não é assim algo motivacional, mas são coisas que se devem acontecer com o coração quebrantado, desejoso de ter Deus. Eu creio que ele só pode acontecer e ser duradouro dessa maneira. Veja bem, no mundo agitado, vocês acham o mundo agitado hoje? Ou não? Talvez foi só eu que estou meio fora, né? Tantas mudanças rápidas, tecnologias novas, né? Quase todo dia tem novidade, deve ter novidade todos os dias. Muitas coisas são direcionadas para chamar a nossa atenção, para pegar um tempinho do nosso tempo. Elas são criadas, são feitas para isso. E nós precisamos ter o cuidado, irmãos, para que o nosso foco não seja desviado de Cristo. Eu não estou dizendo que essas coisas tudo é ruim. Não. Provavelmente muitos de nós usamos parte de tecnologia, bem usada é uma bênção, né? Mas bem usada. Porque se nós quisermos dar atenção e olhar para todos os lados, saber um pouquinho de cada coisa, pode ter certeza que o teu relacionamento com Deus vai ser abalado. Por um simples motivo. Você não vai ter tempo para estar com Deus. Se quiser acompanhar um pouco das coisas que todo dia estão nas mídias. E nós não vamos conseguir enxergar bem Jesus. Ter clareza que estamos no rumo certo, que estamos olhando firmemente para Jesus. Porque o único jeito, irmãos, de nós acertar as outras coisas é acertar com Jesus primeiro. Amém? Nós acertando com Jesus primeiro, as outras coisas vão ser acertadas ao redor de nós. Mas o nosso foco precisa estar em Cristo. Eu quero fazer uma demonstraçãozinha rápida. Eu falei com alguns irmãos aqui, pedi que eles venham aqui, pedi para o Estevam desligar as luzes para nós ali. Oi, irmãos, vamos rapidinho aí, senão nós vamos até as 10 horas hoje à noite. Vocês fiquem aqui um pertinho do outro, aqui assim, de maneira que o pessoal enxergue vocês. Mais pertinho, mais pertinho. Isso. Glória a Deus. Todos chegaram ali?
que eu convidei, um pouquinho para trás ali, né? Por favor. Tudo mais ou menos na mesma linha. A mesma linha, para trás aqui, ó. Isso. Cadê o Joel que eu convidei? Não apareceu? Oi, Joel. Uma das características para a gente estar bem no corpo de Cristo é ter paciência com os irmãos, tá? Cara a Deus. Assim, ó. Nós queremos fazer a demonstração que espero que funcione, tá? Ó, por exemplo, aqui vocês estão enxergando os 4 ali. Estão? É. Mas não está bem definido, é verdade ou não é? O que a palavra diz ali? Que nós devemos olhar firmemente para Jesus. Agora eu vou apontar para alguém, supondo que esse alguém representando a de Jesus. E é nesse sentido que nós precisamos, irmão, não desviar o nosso olhar. Então, porque senão, se nós olhar assim meio sem enxergar bem para muitas coisas, a nossa atenção vai ser desviada e nós não vamos enxergar bem. Agora, à medida que nós vamos ajustando o foco e nós vamos olhando para Jesus, aí sim nós vamos ver Jesus e Ele vai nos direcionar para acertar as outras coisas que nós precisamos acertar. Então eu queria te convidar essa noite, obrigado irmãos, era só uma demonstração. Eu queria te convidar essa noite justamente para isso. A palavra diz para nós olhar firmemente para Jesus. Por quê? Porque há um propósito para nós cumprir, há uma carreira. Essa carreira que tem para ser cumprida, irmão, na vida de cada um de nós, é só olhando para Jesus que nós conseguimos. Porque Ele é o autor e consumador da fé. É só nele que nós conseguimos cumprir o propósito de Deus. Lembrando de Jeremias 29:11, quando Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. E aqui nós podemos colocar o nome de cada um aqui, né? Do Davi, do Leandro, do Carlão, e assim nós podemos citando o nome de todos nós. Deus está dizendo: eu é que conheço os planos que eu tenho para vocês. Qual é os planos? Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tem planos bons para nós, irmãos. Claro que tem lutas, Ele mesmo disse, mas nunca serão maiores do que nós podemos suportar em Cristo. Então eu queria deixar mais uma palavra para nós como um alicerce para nós viver o propósito de Deus. E uma das coisas que nós precisamos sempre olhar para Jesus. Regule o teu foco, não te distraia enxergando um pouco cada coisa. Tu não vai enxergar bem nada. Nós precisamos enxergar bem Jesus e nós vamos enxergar o que precisamos a partir de Cristo na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé?